Sou pobre, moro com a minha tia, minha namorada me trocou pelo meu amigo rico e recebo mal e não sei o que fazer. E agora? E agora, bom, você está no primeiro quadro do Dr. Hook, o laboratório aberto, onde nós vamos conversar e entender todo esse seu problema. Eu sou o Dr. Hook, vocês me conhecem aqui dos vídeos. Eu recebi de forma anônima um e-mail de uma pessoa procurando ajuda e decidi compartilhar porque eu acho que pode ajudar outras pessoas e ao mesmo tempo também que a gente possa conversar sobre essas questões aqui no nosso quadro. O nosso quadro, né, vocês conhecem, é o Laboratório Aberto. Ainda estamos sem patrocínio, então se você quiser patrocinar aquela empresa de camisa, para deixar as camisas, sabe, do Hulk com o peitoral bem aberto, bem definido, estourado, vocês têm o meu e-mail. Vamos aqui ao e-mail do nosso amigo. O e-mail começa com: caro terapeuta, escreva esta carta de forma anônima porque se soubesse quem realmente sou, talvez não conseguisse contar o que se passa dentro de mim. Mas preciso de ajuda, ok? Aqui já temos uma admissão, né? Uma admissão de um pedido de ajuda que é muito difícil entre pessoas. Hoje, numa sociedade cada vez mais individual, as pessoas têm recusado pedir ajuda. Sou o que pode ser considerado um jovem adulto normal. Estudo, trabalho, tenho parente que me ama e gosto de videogames. Aqui dá para perceber que estamos tratando de um homem. Sobre ser normal, essa parte de videogame eu não entendi, mas tudo bem, vamos seguir. Sempre fui pobre, mas isso não era tanto um problema. Ok, né, tem diversos níveis de pobreza, não dá pra afirmar muita coisa agora. Porém, desde que aconteceu um acidente na minha vida, tudo mudou. Desde esse acidente, que vou chamar de picada, lá ele, minha vida nunca mais foi a mesma. No início me senti incrível em poder sair por aí pulando e saltando. Às vezes doía, mas no começo é sempre assim. Porém, estava conseguindo arrumar um dinheiro por causa dessa picada. Rapaz, aqui é mais uma vez uma coisa meio ambígua, né? Essa picada pode ser uma metáfora para você estar saindo do armário, se libertando das amarras que antes te prendiam, que agora você virou uma linda gazela saltitante e feliz. Ou essa picada pode ser uma questão emocional. Enfim, não ficou muito claro, mas vamos tentar tratar de uma forma sem julgamentos aqui, porque aqui, né, como eu falei para vocês, é um laboratório aberto. Os problemas começaram quando perdi meu tio em um assalto que eu poderia ter evitado. Desde esse dia sinto uma culpa esmagadora por não ter sido mais rápido. Aquela noite me ensinou que poder sem responsabilidade é tragédia, mas hoje sinto que responsabilidade demais me paralisa. Aqui temos aqui uma confissão bastante importante sobre a relação entre responsabilidade e tragédia, responsabilidade que paralisa. A gente sempre estamos acumulando responsabilidade, sempre tentando de alguma forma dar sentido, porque responsabilidade, a gente se sente útil quando nós temos responsabilidade, seja no trabalho, com a família, com amigos. Porém, ao mesmo tempo, quando assumimos muitas responsabilidades, principalmente quando somos homens, você tem um peso nas costas que você sente que está carregando o mundo, porque é o mundo à sua volta, né? Não o mundo no total, no macro, falamos de países e continentes, mas o que é o mundo para você. Então, quando você assume uma responsabilidade, que é os seus amigos, por exemplo, os seus amigos fazem parte do que você conhece como mundo. Então, quando você assume a responsabilidade com eles, seja de pequenas responsabilidades, como marcar para jogar videogame, como vocês gostam, ou até mesmo quando assumimos responsabilidades de ajudá-los, o sentimento é real de que o mundo está nas nossas costas, porque nós temos, porque nossos amigos, né, acabam se tornando nosso mundo, então nós não queremos que isso desabe ou que eles acabem por algum motivo. É bastante importante isso, nós vamos entender melhor a história seguindo aqui o e-mail. Tento compensar a falha desse dia me impondo uma responsabilidade por tudo e por todos.
essa imposição que nós mesmos nos fazemos deixa o cenário muito complicado. Isso faz com que eu consiga ajudar as pessoas, mas também me deixa uma situação em que não consigo me priorizar. Cada relacionamento que tento construir parece condenado antes mesmo de começar. Tenho medo de me aproximar de mulheres e depois falhar de novo. Aqui, vocês veem também que, como eu falei para vocês sobre o peso da responsabilidade, e aqui tem também um problema que vamos explorar depois, assim, no e-mail, porque eu já estou entendendo aqui um padrão, mas também é o uso de responsabilidades para fugir de você mesmo, para se negligenciar. Porque, vejam, todos nós temos responsabilidades. A partir do momento que você sai lá do casulo da sua mãe, você encara esse mundo e passa a ter consciência, enfim, você cresce. Você passa a ter responsabilidades, sejam elas menores ou maiores. Porém, você continua vivendo, você continua tendo que ter aspirações, sonhos, se divertir. E é muito fácil cairmos num buraco de coelho, vou usar a expressão de vocês jovens, para negligenciarmos a nós mesmos porque estamos com responsabilidades. Porém, como que vamos conseguir cumprir essa responsabilidade se não conseguimos cuidar de nós mesmos? Como vamos poder estar ali para as pessoas que precisam da gente quando nós mesmos estamos nas nossas piores versões? Então, é muito fácil cair nessa questão, não que seja assim um discurso, que você tenha que, de certa forma, ignorar o que você tem, as responsabilidades e pensar em você, ou aquela coisa do ame a si próprio e tudo aquele lero-lero. Mas no sentido de que muitas vezes, inconscientemente, nós estamos procurando batalhas quando muitas vezes nós temos que nos preparar para batalhas, se é que vocês me entendem. Continuando aqui, ele diz que se sente dividido entre o desejo de ser apenas o eu mesmo e o medo do que o eu mesmo seja fraco demais para lidar com tudo isso. Ora, isso aqui também, essa divisão, e como eu estava falando com vocês sobre a questão das responsabilidades, vocês podem perceber que, a não ser que vocês sejam literalmente esquizofrênicos, o que eu espero que não, mas se for também, assim, enfim, seja feliz. A questão é que quando nós nos dividimos com as responsabilidades, nós acabamos nos dividindo como nós mesmos e começamos a sentir saudades de um eu, de uma pessoa, de um ser que era o ser antes das responsabilidades. É muito comum você ver nas páginas da internet, principalmente nesses negócios de jogos e animes e super-heróis e essas coisas que vocês jovens gostam, de que sente saudade de uma época que era mais simples, sente saudade de uma época que era mais tranquilo, que tudo era mais fácil e vocês tinham um momento. Mas aquela mesma pessoa que vocês sentem saudade são vocês mesmos, se vocês perceberem. Mas a responsabilidade, o fato de crescer e de assumir responsabilidade, meio que faz uma divisão entre essas duas pessoas que você acaba enxergando como se fosse na terceira pessoa. Então, esse desejo é muito comum, esse desejo, ele existe, e eu acho que não adianta você tentar negar ele, porque quanto mais você nega, mais você vai alimentando, porque era uma versão sua que você sente falta que exista. A questão mesmo é, como ele coloca aqui, de que aquele eu dele que você às vezes tanto deseja voltar, ou que você deseja voltar, meu caro amigo que mandou este e-mail, seja forte o suficiente para lidar. Aquele eu que você aspira, ou que você sente falta, vamos colocar assim, que você tem nostalgia, seria forte o suficiente para lidar com as responsabilidades que você tem hoje? Isso é algo a se pensar, Seguindo, nesse meio tempo arrumei inimigos sem rosto e sem alma, mas nenhum deles me deixou tão marcado como as minhas próprias escolhas. Aqui é muito importante, interessante, a capacidade de se auto-avaliar e se auto-recolher. Acho bastante interessante isso.
Briguei com amigos por causa de política e até mesmo, assim, né, vamos lá. Antes de continuar aqui, vou ler a frase toda. Briguei com amigos por causa de política e até mesmo fui acusado de traidor por algum deles quando resolvi fazer o que achava certo. Bom, eu, assim aqui não tem muitos detalhes, mas uma coisa que eu posso dizer é que você você já brigou com política, eu acho que você já precisa realmente reavaliar algumas prioridades, né? Eu acho que é difícil falar de política, né, por conta de toda essa guerra cultural que acontece, mas o que eu posso dizer em relação a brigar com amigos por causa de política é que não vale a pena. Acho que não preciso nem dizer que enquanto você briga, os palhaços travestidos de políticos em Brasília estão lucrando. Mas mais do que isso, se você acredita em algo politicamente, acho que muitas pessoas acreditam, eu penso, né, que se você não é um mau caráter, eu acho que, né, temos aqui no nosso laboratório aberto, é um espaço de pessoas com caráter bem evoluído. O que eu posso dizer é que se você acredita em alguma coisa política, você quer melhorar, né? Você tem uma boa intenção, você acredita que esse modelo de sociedade que você tanto defende, que você passa tempo lendo e investindo e ao mesmo tempo sofrendo com isso, é porque você acredita que seja a melhor forma. Então, qual é o sentido de você brigar com alguém, principalmente alguém próximo que você está junto, por política, sendo que o objetivo da política é justamente você ajudar o país, ajudar as pessoas, incluindo essas pessoas que você é amigo. Ou no seu sistema, essa pessoa ela não vai caber. Então você realmente quer promover algo bom ou está só pensando em ganhar? Não vale a pena brigar por política, porque justamente você está tentando criar um mundo melhor. E ao mesmo tempo, como que você vai criar um mundo melhor onde você tem que sacrificar seus relacionamentos e amigos? Isso é incompatível. Se você pretende criar um mundo melhor, você está em busca de um mundo melhor, você acredita que tal ideologia vai trazer um mundo melhor, então o que tal você incluir as pessoas que você ama dentro desse mundo que você imagina ideologicamente? Seguindo aqui o e-mail, descobri que as maiores batalhas não são contra vilões externos, mas contra o medo, a culpa e a dúvida que carrego por dentro. Por favor, ajude-me a entender como viver esses traumas. Já recorri até impacto satânico, louco, para limpar a minha imagem, mas sei que preciso aprender a perdoar a mim mesmo pelas mortes que não consegui evitar, a conciliar meus dois eus sem arrancar pedaços de mim em cada queda e a encontrar coragem para amar sem antecipar tragédias. Estou exausto de carregar esse fardo sozinho e pela primeira vez aceito que não posso enfrentar tudo sozinho. Agradeço por ouvir esse desabafo e por qualquer orientação que possa me oferecer. Esse foi o e-mail do nosso amigo. Acho que temos vários tópicos aqui, com alguns eu já comentei durante o e-mail, mas o que eu posso ver aqui, amigo, é que você carrega bastante culpa. E eu sempre gosto de lembrar que pensar que nós não somos tão importantes assim para você carregar tanta culpa e achar que as coisas giram em torno de você ou que as coisas acontecem exatamente por causa de você. Porém, é importante também salientar que, né, porque nós não somos o centro do universo, que nós não somos responsáveis pelas nossas ações. E responsáveis, inclusive, se você foi responsável pela ação que te deixa triste e angustiado, adivinhe, a única forma de você conseguir mudar esse cenário é ser responsável pela sua felicidade. Entende? Você vê que é incoerente quando você se coloca culpado e se afunda em culpa e medo de que não consegue enfrentar tudo isso sozinho por uma coisa que você fez. Porém, você percebe que se foi você que fez, você também consegue fazer da forma contrária. Na verdade, isso é física, isso é a lei do universo, né? Para cada negativo existe um positivo, para cada multiverso existe um outro universo, para cada um existe um universo num sentido positivo, existe um no sentido negativo. Nas minhas teses sociológicas sobre a responsabilidade do homem, como o homem avança e segue com
seu propósito, né, dentro de uma sociedade que cada vez mais cobra os homens. Eu explico como muitas coisas. Você falou sobre a imposição, mas vamos lembrar que muitas coisas são impostas e que nós acabamos replicando nesse mundo. Então, eu acho que você entender do que é a sua responsabilidade e o que não é, né, de que você está vendo que é algo imposto em você, o que está sendo impondo, e caso você está sendo impondo, você mesmo pode impor uma vontade de mudar isso. Beleza, meu amigo? Esse aqui foi meu primeiro quadro do Laboratório Aberto. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. Se vocês tiverem alguma história parecida, vocês podem mandar por e-mail para o Dr. Huck. Eu vou estar aqui. E é isso, até breve. Fiquem bem, meus amigos. Um abraço.